dando início à sessão do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, saudando aos eminentes colegas, a começar com o nosso estimado vice-presidente e corregedor eleitoral, desembargador Francisco José Meche, aos desembargadores eleitorais Gerson Fischmann, Amadeu Butelli, Oyama Assis Brasil de Moraes, desembargador federal Rogério Favreto, já mateando pela manhã, ao nosso desembargador eleitoral Miguel Ramos, uma saudação especial ao nosso estimado Dr. José Osmar Punes, procurador regional eleitoral, as advogadas que hoje irão atuar, doutora Renata Esmeraldini, doutora Ana Paula Zago Gonçalves, uma saudação ao nosso eficiente, estimado e querido doutor Rogério Vargas, em nome de quem estendo a saudação a todos os funcionários da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul. E uma saudação, como de hábito, à nossa audiência, sempre fiel, sempre seletiva e sempre muito querida. Não? Eu não posso deixar de iniciar a sessão de hoje sem fazer um registro sobre a eleição do Tribunal de Justiça de ontem e manifestar a satisfação da eleição da desembargadora Iris Helena Nogueira Garcia, não a Iris Helena Nogueira Medeiros, desculpe, não apenas pela sua eleição, mas também pelo que representa. É a primeira mulher a ser eleita presidente do Tribunal de Justiça e, por extensão, chefe do Poder Judiciário Estadual. Que Deus ilumine a desembargadora Iris na sua administração, nas suas definições. Não sei se algum colega deseja se manifestar a esse respeito, desembargador Meche. Eminente presidente, eminentes colegas, doutor José Osmar Pumes, ilustres advogadas, doutora Renata Esmeraldino, doutora Carina Fidelis da Cruz, doutora Ana Paula Zago Gonçalves, o nosso secretário, doutor Rogério Vargas, servidoras e servidores da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul, senhoras e senhores. Eminente presidente, registrou muito bem, é um fato histórico, é um fato também que representa um desafio muito grande. A desembargadora Iris Helena Medeiros Nogueira, juntamente com a sua equipe, desembargador Alberto Delgado Neto, desembargador Antônio Vinícius, a desembargadora Lisete Andrei Sebem, que, por sinal, atuou também aqui no Tribunal Regional Eleitoral, e o desembargador Giovanni Conte, juntamente com a equipe de desembargadores que acompanham, vão presidir os conselhos, eu acredito que estejam muito preparados para esse grande desafio. Eu acho que o registro do presidente é muito importante e representa um novo cenário, né? Primeira vez que uma mulher vai presidir o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Então, fica esse registro, desejando a desembargadora Iris e a sua equipe muito sucesso, muita realização profissional e muita realização pessoal nesse desafio. É isso, senhor presidente. Bem, se mais algum colega deseja se manifestar? Senhor presidente? Sim, sim. Se me permite, cumprimentando Vossa Excelência, eu cumprimento todos os integrantes da Corte, saudação ao doutor José Osmar Pumes, procurador regional eleitoral, as doutoras Ana Paula Zago Gonçalves e Renata Dávila Esmeraldino, que em seguida ocuparão a tribuna virtual. Saudação ao doutor Rogério, na pessoa de quem cumprimento todos os servidores da Justiça Eleitoral Gaúcha. Impõe-se os parabéns à equipe da desembargadora Iris Nogueira, pessoa a quem eu conheci mais proximamente quando atuava na direção do foro e ela na condição de corregedora-geral da Justiça na gestão do desembargador Diffini.
me chamou a atenção o entusiasmo com que ela trata essas questões e a capacidade de administração que demonstrou implementar enquanto corregedora geral. Penso que reúne totais condições de fazer uma brilhante gestão à testa do Judiciário Gaúcho. A equipe que integra sua chapa são colegas, assim como a chapa adversária, pontuo, né, são colegas de primeira linha, com bastante experiência na direção do foro, né, nas demais esferas administrativas do tribunal, e esperamos, né, que Deus os ilumine para que tenham um excelente trabalho a desempenhar. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, Sim. eu gostaria também, em nome de Vossa Excelência, saudar todos os colegas da Corte, uma saudação especial ao Dr. José Osmar Pumes, ilustre representante do Ministério Público, Dr. Rogério Vargas, em nome de quem saúde servidores, aos advogados aqui presentes e mais advogados que nos assistem e partes. Rapidamente, também queria apenas, senhor presidente, endossar os cumprimentos à desembargadora Iris e toda a sua equipe, dizer que tive também a oportunidade de um trabalho muito fecundo quando, integrando a comissão de concurso de registros e notários, ela na condição de corregedora, presidindo a comissão, e essa característica que o desembargador Gutelli acentuou é absolutamente vivenciada também por mim. Uma pessoa extremamente trabalhadora, com afinco, entusiasmada no que faz, e esse registro histórico que nós temos o Poder Judiciário chefiado por uma mulher, que também é importante. Então, os cumprimentos à desembargadora Iris e a toda a sua equipe. Muito obrigado, senhor presidente. Mais algum colega que deseja falar? Senhor presidente, Sim. Permite também? Cumprimentando Vossa Excelência, desembargador Armínio, todos os colegas, doutor José Osmar Pumes, doutor Rogério, em nome dos servidores, as advogadas, Renata e Ana Paula, que participaram. Apenas um breve registro também, os cumprimentos à doutora Iris Nogueira, que me parece que, além de ser a primeira mulher negra, né, que nessa condição também é uma distinção e um sintoma positivo, né, desse espaço de gestão do tribunal. Eu também tive já experiência de contato, uma magistrada, uma mulher extremamente engajada na busca da justiça e certamente terá muito sucesso. São os votos que eu desejo a ela e toda a direção na gestão próxima do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Muito obrigado, senhor presidente. Bem, com isso, então, encerramos esse momento e vamos passar aos julgamentos. O primeiro feito em pauta, em sessão, é da relatoria do desembargador Gerson Fischmann, de Porto Alegre, requerente Fernanda da Cunha Bart, e requerido o Partido Renovador Trabalhista Brasileiro. É justificação de desfiliação partidária. Como de hábito, o relatório fica dispensado, passo então a palavra à doutora Renata Dávila Esmeraldino, que falará pela requerente Fernanda da Cunha Bart. Doutora Renata. Bom dia, excelências. Excelentíssimos senhores doutores desembargadores desse Tribunal Regional Eleitoral. Na pessoa do desembargador Dr. Gerson Fischmann e do senhor presidente dessa corte, Dr. Armínio José de Abreu, cumprimento a todos, inclusive ao ilustre representante do Ministério Público, Dr. José Pumes, e a todos os serventuários dessa justiça especializada que prestam um serviço ímpar a nós, procuradores, na pessoa do Dr. Rogério. Excelências, o presente caso versa sobre um pedido de justa causa da requerente, vereadora de Porto Alegre, Fernanda da Cunha Bart. O pedido tem por base os desmandos do PRTB, Partido Renovador Trabalhista Brasileiro Nacional, e a impossibilidade de fomento partidário no Rio Grande do Sul, por total míngua desse partido. Ocorre, excelências, que Fernanda tem se visto encurralada em um partido que não lhe permite crescimento, que não possui uma comissão provisória estadual ou municipal há exatos 6 meses.
Ora, excelências, um partido que às vésperas de um pleito eleitoral não possui direção partidária em instância estadual ou municipal nos últimos 6 meses, não está preocupado com as pretensões de seus quadros. A verdade versa na inabilidade política da nova direção, que desde a morte de seu líder maior, Levi Fidelix, ocorrida em abril passado, sendo ele vítima dessa pandemia, tem vivido uma continuidade de irregularidades e desastrosas tentativas. No Rio Grande do Sul, como forma de punição aos seus quadros, a Comissão Executiva Nacional simplesmente destituiu todas as comissões provisórias, sejam elas municipais ou estadual, e há 6 meses o partido não tem qualquer movimentação no Estado, ou seja, estão numa inércia. É sabido, excelências, que todos os partidos estão em pleno fomento, buscando candidato, preenchendo nominata, empolgando os correligionários, enquanto o PRTB desaparece dioturnamente. Não só pela cláusula de barreira, mas por total inoperância e impossibilidade de estrutura promovida pelos desmandos da Comissão Executiva Nacional. Excelências, no parecer do procurador eleitoral, Dr. José Pumes pontuou questões sobre contribuição partidária. E aqui salientamos, a vereadora discute, sim, as contribuições partidárias, mas somente as discute pelo sufoco político que vem passando, com as escolhas e ordens da Nacional, que se nega a desenvolver o partido e dar uma oportunidade à vereadora. Prova se faz que a Comissão Executiva Estadual anterior permanece a trabalhar em cargos na Câmara, no município de Porto Alegre, todos a pedido de Fernanda. E aqui se informa que todos aqueles dirigentes que estavam ao lado de Fernanda foram excretados pelo Partido Nacional, que com um canetaço destituiu a comissão provisória, simplesmente porque eles estavam a auxiliar a vereadora Fernanda, e ela buscava organizar e melhorar sua vida política. Agora, excelências, se isso não é uma clara perseguição partidária, não sabemos como vamos caracterizar, pois o partido tenta, de todas as formas, inviabilizar qualquer pretensão futura de Fernanda, a começar por estar a menos de 1 ano das eleições, sem direção no âmbito estadual ou no âmbito municipal, em qualquer local do Rio Grande do Sul. Ademais, excelências, o dito pela Comissão Executiva Nacional, maior expoente do partido, vice-presidente general Hamilton Mourão, tem buscado outros partidos. Prova foi enviada a todos vocês, excelências, em sede de memoriais, bem como o maior expoente partidário fez campanha nas últimas eleições para uma candidata do Democratas, para uma candidata do Progressista, sem qualquer sanção por parte da Executiva Nacional, que não se preocupa com isso. E ainda mais, esse mesmo maior expoente do partido deixou de fazer qualquer menção, qualquer apoio ou qualquer envio de mensagem à vereadora Fernanda, que buscou a cadeira que hoje ela ocupa. Não obstante, excelências, até mesmo os suplentes que desejam alguma sobrevivência política estão em busca de outras alianças ou partidos, pois sabem que, ficando no PRTB, estarão como a vereadora, fadados ao fim de suas aspirações políticas. Nessa mesma senda, ainda se destaca que o programa partidário e as posições da vereadora sequer são acompanhados pelo partido em âmbito nacional, e os mesmos não têm conhecimento se ela defende as bandeiras que são determinadas pelo partido ou não. Nesse sentido, reiteramos que a Comissão Executiva Nacional busca inviabilizar as possibilidades políticas da vereadora, e por isso tenta discutir e demonstrar que a insatisfação da vereadora é por questões pecuniárias e não pela forma escusa como eles objetivam encerrar suas aspirações políticas. Mas devemos lembrar, excelências, Fernanda sempre foi fiel aos seus princípios e seus eleitores e não saiu do partido. Simplesmente buscou a justiça para demonstrar que vem sofrendo
desde o falecimento do presidente Levi Fidelix. Finalmente, confiando na justiça e nesse tribunal, pedimos a procedência dessa ação para que Fernanda possa, sim, se desfiliar do PRTB. Agradecemos a possibilidade de manifestação, cumprimentamos a todos os desembargadores, serventuários e o doutor representante do Ministério Público e aguardamos a manifestação de Vossa Excelência. Muito obrigado. Bem, doutora Ana Paula. Olá, bom dia a todos. Inicialmente, cumprimento a todos os embargadores que me dão a palavra, doutora Renata, Ministério Público e todos os serventuários dessa justiça especializada. Como já dito pela doutora, trata-se de uma ação de pedido de desfiliação partidária movida pela senhora Fernanda da Cunha Barter contra o PRTB. Ocorre que a autora, ela se filiou ao partido para o pleito de 2020 para se candidatar ao cargo de vereadora de Porto Alegre. Nessa ocasião, ela estava necessitando de mais de 20 mil votos para se eleger, contanto, ela conseguiu obter o seu sucesso ao cargo com apenas 4.909 votos, em razão da legenda desse partido. Ocorre que, olvidando-se desse fator, ela instrumentaliza essa justiça especializada com uma finalidade maliciosa, tendo em vista que ela caminha para se eleger para deputada estadual por outra legenda. Ocorre ainda que, como se sabe, não houve qualquer tipo de perseguição partidária, tendo em vista que a vereadora ela participava das reuniões de comissão executiva, no entanto, não houve qualquer efetivo interesse na sua candidatura a membro, sendo que ela participava, no entanto, nunca se candidatou para se efetivar como membro. Por fim, a gente também enfatiza o parecer do Ministério Público de ID 44875264, o qual já se manifestou pela improcedência dessa demanda, por entender que não há elementos que comprovem que houve algum tipo de discriminação. Era apenas isso. Sim. Agradeço a oportunidade. Muito bem. Doutor José Osmar Pumes. Obrigado, senhor presidente. Eminente desembargador Armínio José Abreu Lima da Rosa. Cumprimento Vossa Excelência, cumprimento todos os demais membros desta corte, excelentíssimos desembargadores, componentes do pleno. Cumprimento o doutor Rogério Vargas, na pessoa de quem cumprimento todos os demais servidores da Justiça Eleitoral Gaúcha. Cumprimento especialmente as advogadas, doutora Renata Dávila Esmeraldino, doutora Ana Paula Zago Gonçalves. Também um cumprimento especial à nossa assistência. Senhor presidente, eminente relator, neste caso, a ação proposta pela senhora Fernanda da Cunha Bart contra o Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, ação declaratória de justa causa para desfiliação partidária, se funda no artigo 22A, inciso 2 da Lei 9.096. Ela alega que sofre grave discriminação política pessoal e, em razão disso, teria direito à desfiliação sem perda do mandato. A esse respeito, cabe trazer a doutrina de Rodrigo Lopes Zílio a respeito da conceituação de grave discriminação pessoal. E Zílio nos diz que a grave discriminação pessoal consiste em cláusula aberta. Nas palavras dele, ela ocorre quando há um tratamento diferenciado em relação aos demais filiados, de modo a causar constrangimento ou expor determinada situação de desigualdade. A justificativa exige que a discriminação seja pessoal,
motivo pelo qual é insuficiente uma hostilidade genérica dirigida a um número indeterminado de filiados que ocorra, por exemplo, por uma divergência interna de correntes partidárias. E conclui Zílio, com efeito necessário que a discordância apresente efeitos negativos concretos na vida partidária do interessado, trazendo-lhe prejuízo efetivo e irreparável na convivência com seus pares. De acordo com a requerente, nesse caso dos autos, essa discriminação consistiria na indiferença dos dirigentes no tocante à sua eleição, por ter sido preterida na direção da Comissão Executiva Provisória Municipal para Porto Alegre, em desacordo com o Estatuto Partidário, no seu artigo 52, inciso 1, que ela invoca. Consistiria também na cobrança de contribuição partidária, o que estaria contrariando um acordo que teria sido anteriormente firmado, e também na destituição da Comissão Estadual, aliada à não renovação da Comissão Municipal, decisões que teriam sido tomadas após a requerente ter demonstrado sua insatisfação com o tratamento que lhe era dispensado, e isso tudo teria inviabilizado o fomento da agremiação e o seu trabalho como vereadora. O partido, em contraponto, sustenta que não houve discriminação, que a requerente nunca pleiteou participar dos quadros do PRTB como dirigente partidária, e que a exigência de participação do líder da bancada de vereadores só se aplica em relação aos diretórios, que são órgãos definitivos, e não às comissões provisórias. Também afirma que a cobrança da contribuição partidária está prevista em estatuto e aplicada a todos os parlamentares da legenda, não existindo acordo com a requerente em sentido diverso do que estabelece a regra estatutária. Bem, inicialmente, quanto à ausência da participação da vereadora na direção do órgão partidário na esfera municipal, temos que isso não revela por si só uma inobservância do estatuto partidário, pois, efetivamente, as comissões provisórias, que são disciplinadas no artigo 14 do Estatuto do PRTB, são nomeadas com composição distinta do que é previsto em relação aos diretórios municipais ou estaduais, e não há, em relação a elas, regra estatutária que imponha a presença do líder da bancada do partido. Também não há nos autos elementos suficientes para levar à conclusão de que a nomeação dos dirigentes dessa comissão provisória, entre os quais não figurou a requerente, foi resultado de discriminação feita a ela pelo partido, ou de que, ao contrário, como afirma o partido em contestação, houve um desinteresse da vereadora que não teria articulado com a instância nacional a sua nomeação para o desempenho das funções. No que diz respeito à cobrança de contribuição ao partido, nos termos definidos pelo respectivo estatuto, também não se verifica nenhum tipo de discriminação, porque se trata de uma regra pré-estabelecida para todos os filiados. E, embora a autora faça referência a um acordo que teria sido selado com o Diretório Nacional do PRTB, cabe ressaltar que nenhuma prova nesse sentido foi trazida aos autos. Também os diálogos referentes à cobrança dos valores ainda não adimplidos dessas contribuições, que foram reproduzidos em ata notarial e estão juntados aos autos, não revelam, a nosso ver, nenhum traço de menosprezo para com a requerente, limitando-se a um contato respeitoso por parte da pessoa identificada como Mariana Costa, incumbida pelo partido de negociar o pagamento da dívida. Diante da ausência de provas que venham a corroborar o relato apresentado pela requerente, ou mesmo de uma descrição pormenorizada dos fatos, não é possível também correlacionar as decisões de destituição da Comissão Estadual do Partido e de não renovação da Comissão Municipal com a insatisfação manifestada por ela em relação ao posicionamento do partido, de modo a confirmar a existência da alegada discriminação pessoal, em relação à qual entendemos que deve haver prova robusta, e que não é o caso dos autos. A requerente, a esse respeito, limita-se a afirmar que tais decisões teriam relação com a postura que foi por ela assumida após ter sido cobrada a adimplir os valores relativos à contribuição previdenciária, mas não traz elementos concretos que demonstrem esse vínculo. Por esse motivo, entendemos que não está caracterizada a ocorrência de grave discriminação pessoal, estando, portanto, ausente a justa causa para autorizar a desfiliação da vereadora sem perda do mandato, e por essas razões, senhor presidente, o Ministério Público Eleitoral manifesta-se pela improcedência do pedido. Desembargador Fischmann. Senhor presidente, renovando as saudações, eu queria primeiro cumprimentar tanto a doutora Renata Esmeraldino quanto a doutora Ana Paula pelas sustentações orais objetivas, sintéticas e pontuais, muito esclarecedoras. Também recebi os memoriais, fiz a leitura atenta, mas adianto, senhor presidente, eu já tinha disponibilizado o voto na rede, e logo estará publicado, que o voto vai estar alinhado com o parecer do Ministério Público, no sentido de não existir aqui nestes autos
a prova necessária de caracterização da justa causa. Efetivamente, até apenas também em homenagem aos advogados e à assistência, eu farei algumas brevíssimas colocações quanto a essas questões trazidas para o tribunal sobre a pretensão da vereadora Fernanda Bart de se desfiliar do partido ou alegação de grave discriminação. O que se tem aqui, o que se percebe, e apenas aqui faço um comentário genérico, e se compreende até um desconforto que pode haver da mandatária em relação a questões internas do partido, e nós sabemos que, na questão da estrutura partidária, a própria Constituição assegura a autonomia do partido. Não há, legalmente, a necessidade de se estabelecer comissões definitivas, a não ser em nível nacional. A vereadora fez a escolha deste partido, e não há, e ainda que haja deficiência na estrutura nacional, ou dificuldade de diálogos, isto não é uma discriminação pessoal à vereadora. Isto seria algo que todos aqueles filiados à agremiação estariam, então, sofrendo, e a letra da lei que permite a caracterização da justa causa, ainda que alargada, e através, inclusive, daquela célebre consulta 1398 do TSE, de que pode ser interpretado de forma mais ampla, e não apenas a questão de discriminação de raça, discriminação de postura ideológica, mas, ainda assim, há que haver uma prova específica da pessoa, do mandatário que exerce o mandato popular, estar sendo gravemente discriminado e praticamente inviabilizando os exercícios do seu mandato, o que dos autos não se reflete. Então, não houve, como disse bem o doutor José Osmar Pumes, violação ao estatuto. A questão, inclusive, é uma alegação de que é uma discriminação política e pessoal por não ter feito parte da nominata da comissão provisória. A Justiça Eleitoral fiscaliza não a questão interna da autonomia do partido. Também há uma alegação aqui, eu passo apenas de que os recursos não estariam sendo bem alocados. Essa questão ela vem ao Tribunal, à Justiça Eleitoral, por via de prestação de contas, e não como causa de desfiliação com manutenção de mandato. A questão da contribuição partidária, de igual modo, não houve prova de que tenha havido a liberação do pagamento, há uma alegação, mas não há prova. A cobrança é feita para todos os filiados, portanto, não há também aqui, especificamente em relação à candidata, qualquer discriminação. Não, os órgãos estaduais e municipais de Constituição e não Constituição não é motivo suficiente, porque também, como já disse, atinge a todos. E a questão também trazida, e esta eu apenas anoto, trazida só em alegações finais, isso não foi fundamento da inicial, mas mesmo assim, independente disso, ante o caráter instrumental, de que o correligionário, o vice-presidente da República, Milton Mourão, teria manifestado apoio a candidatos de outros partidos. Eu também não vejo aqui discriminação pessoal, política e grave, até porque isso, de igual modo, atingiria a todos os filiados do PRTB. Então, apenas acentuo, né, que se essas questões são questões que não deveriam ocorrer a juízo subjetivo, elas não têm o condão de caracterizar uma discriminação específica e grave, como eu estou insistindo. Agora, não vejo também aqui as solicitações de conduta de má-fé, eu não vejo, acho que faz parte do debate amplo em juízo, inclusive na defesa correta das teses que as partes têm que fazer, e apenas anoto que a cada ano eleitoral existe a janela partidária, que em 30 dias os parlamentares podem trocar de partido, aí sim assegurando o mandato. E nós estamos aí na iminência de, daqui a poucos meses, abrir-se essa janela para o pleito do ano que vem. Então, dessa forma, senhor presidente, prezados colegas e as advogadas que aqui sustentaram, o meu voto é encaminhado, e apenas um comentário aqui também final, que isso, de certa forma, revela, né, um certo déficit, palavra que o nosso presidente Luiz Roberto Barroso, TSE, ontem aqui, numa cerimônia, quero parabenizar publicamente o presidente desembargador Abreu Lima por ter proporcionado este evento, foi homenageado pelo tribunal, ele diz com muita frequência um déficit, nós temos déficit, e aqui me parece que revela, de uma forma, pelo menos na minha visão, e isso, claro, que não é fundamento de voto, uma deficiência nessa estrutura dos partidos e nas razões pelas quais os candidatos acabam se associando a partidos. Porque aqui parece que havia uma associação apenas
em função de uma relação até pessoal com o falecido presidente do partido, e no momento que, lamentavelmente, veio ao óbito, ficou, digamos assim, uma estrutura viciada, talvez na sua origem, porque não há o que se gostaria, né, que as pessoas aderissem aos partidos pelas suas linhas programáticas, pelo seu conteúdo programático, porque o nosso sistema eleitoral é feito por partidos. Dessa forma, senhor presidente, pedindo escusas por alongar um pouquinho, eu voto pela improcedência do pedido. É como voto, senhor presidente. Muito bem. Os demais colegas já encaminharam seus votos, acompanhando o e-mail de relator, mas fica à disposição se algum colega desejar se manifestar. Muito bem. Eu só vou me permitir fazer uma observação, desembargador Fischmann. Exatamente o que Vossa Excelência falou ao final, eu participei de um debate sobre candidaturas avulsas, em que eu manifestei minha convicção contrária a essa hipótese, né? Porque, essencialmente, é nos partidos que radica a nossa estrutura de convergência das opiniões da sociedade a respeito da nossa realidade eleitoral, da nossa realidade sobre a conquista da administração pública, conquista no bom sentido e dentro do jogo democrático, que é peculiar à alternância de poderes. O que se choca, né, com essa ideia de candidaturas avulsas, a cujo respeito havia de alguns palestrantes grande simpatia. Nós aqui já temos nesse país gente que diz que quer um partido para si, o seu partido, né? Temos, sem ser isso, donos de partidos. Temos as coligações, agora, de certa forma, reintroduzidas com essa ideia de federações. Quando é no partido, que se supõe tem uma linha programática, a que devam aderir aqueles que têm simpatia ou afinidade com essa linha programática, né? E não uma arena de vicissitudes, de até vaidades pessoais, né? Que é o que, infelizmente, se vê. Eu fico muito feliz com essa referência de voz, com muita satisfação ouvir, que é realmente os partidos que se espera que tenham linhas programáticas, né? E aqui nós tivemos um exemplo magnífico do Partido Libertador, né? E não assim apetites individuais que, à medida das circunstâncias, vão se frustrando, né? Ou vão tomando conta também dos partidos, né? Bem, desculpem a interferência, mas todos os colegas estão de acordo com o eminente relator, com o que proclama o resultado. A unanimidade julgaram improcedente o pedido. Com o que, colegas, terminaram as nossas, cumprimentando os advogados pelo trabalho feito, terminamos as nossas preferências e podemos passar a nossa sequência normal, que acho que podemos fazê-lo de uma forma simplificada, não é? Quando chegarem as divergências, que são hoje muito pontuais, então vamos ouvir o doutor Pumes. O desembargador Mensch, recurso de prestação de contas 22626, ao final, Cleiton Barbosa, o recorrente de Caraá. Eminente presidente. O microfone, desembargador Mensch, desligou. Vamos ver se agora está funcionando. Eu renovo as saudações ao eminente presidente, eminentes colegas e a todos que integram o cenário do julgamento. Eu estou aqui, omissão de gastos eleitorais com combustíveis, 2 tópicos importantes, e comprovação de gasto eleitoral quitado com recurso do FEF. FEFC. E tenho citado aqui precedentes do nosso tribunal, especialmente o desembargador Gerson Fischmann, precedente 2 aqui do desembargador Gerson Fischmann, parecer do procurador regional eleitoral, doutor Fábio Nese Veison,
e também precedente do Tribunal Superior Eleitoral do ministro Edson Fachin. Então, estou encaminhando o voto, senhor presidente, pelo parcial provimento do recurso para aprovar com ressalvas as contas de Cleiton Barbosa, relativas ao pleito de 2020, mantendo a determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional do valor de R$ 511,15, nos termos da fundamentação. É o voto de todos e o resultado é esse mesmo, com provimento parcial, aprovadas com ressalvas e mantida a determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional de R$ 511,15. Seguinte, desembargador, 46911 ao final, Cerro Largo, terra do nosso estimado desembargador Roque Funk, né? Mas ele prefere Cerro Azul, né? Paulo César Kipper de Almeida, o recorrente. Desembargador Mendes. Caminho o voto, senhor presidente, pelo parcial provimento do recurso para aprovar com ressalvas as contas de Paulo César Kipper de Almeida e Júlio Ledur, relativas ao pleito de 2020. E aqui também, senhor presidente, precedentes coincidentes do desembargador Miguel Antônio Silveira Ramos, do desembargador Oyama Assis Brasil de Moraes, do desembargador Silvio Ronaldo Santos de Moraes, que muito honrou nosso tribunal, do desembargador Amadeu Henrique Ramela Botelli, também valorizando pareceres do Ministério Público. E é isso. E também aqui um precedente do doutor Jamil Andraus Ranabanúria. É isso, presidente. Eu estou de acordo com o eminente relator e o resultado é rejeitar a preliminar de nulidade, conhecer os documentos e prover em parte o recurso para aprovar as contas com ressalvas unânimes. Seguinte, desembargador final, 51796, de Barra do Ribeiro, Jair Machado, o recorrente. E aqui, senhor presidente, o encaminhamento, aqui também precedentes do desembargador Jorge Luiz Dallagnol, do desembargador Oyama Assis Brasil de Moraes, do desembargador Amadeu Henrique Ramela Botelli, e encaminho o voto pelo desprovimento do recurso para manter a desaprovação das contas de Jair Machado e Vitor Binfari Motim, relativas ao pleito de 2020, e a determinação de recolhimento do valor de R$ 4.156 ao Tesouro Nacional. É o voto, senhor presidente. O voto de todos é esse o resultado de negativa de provimento ao recurso. Seguinte, agora passamos aos feitos de relatoria do desembargador Fischmann. Vem de Montenegro, recurso final 36435, Magda André da Silva Machado, recorrente. Desembargador Fischmann. Senhor presidente, renovando as saudações, as contas foram desaprovadas, eram duas despesas com recurso FEFEC, uma com gasto de alimentação da candidata, e alimentos se sabe que não se constitui em gasto eleitoral. Houve emissão de 2 cheques, no total de 4.300, inclusive um foi devolvido por ausência de fundos, e sobre isso não há sequer impugnação no recurso. E a segunda irregularidade, houve a juntada de uma imagem de um cheque devolvido, emitido nominalmente, sob serviço de propaganda, mas não há, eu conheço desse documento, porque é simples, aqueles que nós costumamos aceitar quando o exame sub ictu oculi nos permite, mas não há afastamento da irregularidade, porque não houve prova do efetivo pagamento ao fornecedor. De modo que remanescem as irregularidades, são 86,29% do total da receita. O voto é pelo desprovimento com recolhimento ao Tesouro da quantia de R$ 6.800. É como voto. É o voto de todos e o resultado é de negativo de provimento unânime. O seguinte, desembargador Fischmann, também de Montenegro, 529,82 ao final, Valnei da Silva, o recorrente. Senhor presidente, aqui a questão é uma irregularidade por falta de abertura de conta bancária específica, ela foi aberta somente 42 dias de atraso após o pleito. Não declarou receitas e despesas, mas a irregularidade é grave e o voto é pelo desprovimento do recurso. E é o resultado unânime. Desembargador Fischmann, o 545,98 de Nova Bassano, Maurício Frigo, o recorrente. Trata-se desses recorrentes casos aqui de excesso de autofinanciamento,
houve a desaprovação das contas, mas a sentença subtraiu uma quantia que o candidato usou como combustível em veículo próprio. A subtração não é muito significativa, mas, de qualquer modo, vai anotar de R$ 192. De modo que, só que o percentual aqui também é elevado, 71,90% das receitas, e essa exceção que o candidato alega de poder usar como combustível não é alcançada pelo parágrafo 3º do artigo 27 da Resolução 23.607. De modo que eu não aplico aqui os princípios da proporcionalidade, o voto é pelo desprovimento do recurso, aprovando as contas e aplicando a multa de R$ 5.176,58 ao fundo partidário. É como voto, senhor presidente. Bem, e com o voto de todos, é exatamente esse o resultado. Seguinte, agora passamos ao desembargador Butelli. Desaprovação, rejeição de contas, vem de Passo Fundo, é o 107.73 ao final, MDB de Passo Fundo, claro, recorrente. Desembargador Butelli. Senhor presidente, renovando as saudações, aqui houve uma série de irregularidades na prestação de contas do Diretório Municipal do MDB de Passo Fundo, divergências entre os recibos dos doadores e os extratos bancários, com inobservância da identificação dos doadores mediante cheques e depósitos com CPF identificados, ou cheques nominais e cruzados, divergência também com relação às despesas constantes na prestação de conta e nos demonstrativos de gastos apresentados pelo partido, e recurso de origem não identificada relativos a 2 doações e também pagamento de guias de recolhimento única que foram efetivadas pelo advogado. Houve manejo de embargos de declaração para adequação da questão relativa à suspensão do recebimento de verbas do fundo partidário, né, bem colocada pelo magistrado de primeiro grau. Eu estou inicialmente afastando uma preliminar relativa a cerceamento de defesa ante o indeferimento de prova oral e outros requerimentos que o juízo entendeu impertinentes e forma inadequada para a comprovação dessas questões relativas à identificação dos doadores. E, no mérito, eu pontuo que o recurso está restrito àquelas questões de origem não identificada, recurso de origem não identificada, de modo que as demais irregularidades não foram objeto recursal. E eu estou considerando as falhas não sanadas, não houve apresentação das cártulas com cheques nominais e cruzados, tampouco os depósitos identificados com o CPF dos doadores nas 2 doações de R$ 210, 2 doações de R$ 105, e, da mesma forma, o pagamento das guias ao Tesouro Nacional foram feitas por recursos que não transitaram na conta corrente de campanha, de modo que irregularidades não sanadas, a adequação do período de suspensão efetuada em embargos de declaração está de forma correta, de forma que estou caminhando o voto, senhor presidente, pelo conhecimento e desprovimento do recurso, mantendo a sentença de primeiro grau na sua integralidade, assim como voto. Muito bem. Todos já votaram acompanhando o eminente relator, então o resultado é exatamente esse, de rejeitada a preliminar, desprover o recurso. Agora, o 9º desembargador Butelli, é o final 04015, de Porto Alegre, recorrente ao Partido Trabalhista Brasileiro, PTB, e esse é aquele que há divergência apenas quanto ao prazo de suspensão, não é? Prazo de suspensão das cotas do fundo partidário. É só essa divergência, doutor Pumes. Então, passo a palavra ao doutor Pumes. Obrigado, senhor presidente. Renovando as saudações, de fato, aqui as contas foram desaprovadas em razão de diversas irregularidades, recebimento de contribuições oriundas de fontes vedadas, com pessoa jurídica e autoridades públicas, no valor de R$ 1.019,07. Fontes vedadas, pessoa jurídica, no valor de R$ 1.019,07 e de autoridades públicas, no valor de R$ 182,124. E também recurso de origem não identificado, no valor de R$ 15.785,20. Foi determinado o recolhimento ao Tesouro Nacional da quantia apontada como irregular, no valor de R$ 198.928,29, acrescida de multa de 20%, nos termos do artigo 49 da referida norma.
e também a suspensão da distribuição ou repasse dos recursos provenientes do fundo partidário pelo período de 4 meses. O parecer aqui no sentido da manutenção da sentença, exceto quanto justamente o período de suspensão das cotas do fundo partidário. Isso porque o percentual de recursos oriundos de fonte de piedade de origem não identificada representou 18,41% do total dos recursos. E, nesse caso, a sentença fixou em 4 meses o período de suspensão, e o parecer está propondo a redução para 3 meses, haja vista que, num cálculo que fizemos aqui, chegamos ao que seria 67 dias de suspensão, e o arredondamento foi feito, então, para cima, né? No caso da manifestação do Ministério Público Eleitoral. Então, é nesse sentido que o parecer era pela reforma da sentença, tão somente para reduzir a sessão de suspensão de cotas do fundo partidário para 3 meses. Quanto ao mais, mantida também a desaprovação das contas e a determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional, inclusive com aplicação de multa. Sinteticamente, é nesse sentido a manifestação, senhor presidente. Senhor presidente, renovando as saudações, efetivamente há basicamente 3 irregularidades. Recurso de origem não identificada na ordem de R$ 15.785,20. Há uma lista de doações com CPF inválido. No recurso não houve argumentação plausível para sanar essa irregularidade. Também uma de R$ 1.019,07 proveniente de pessoa jurídica, que o partido sustenta se tratar de doação de Fabiane de Almeida Leite, no entanto, não trouxe comprovação alguma a respeito desta alegação. E também doações de fontes vedadas no montante de R$ 182.124,02. Isso é proveniente de doações, segundo informa o partido, que pessoas que não se enquadrariam no conceito de autoridade. Eu faço uma análise da questão da alteração do artigo 31, inciso 2º da Lei 9.096, de 95, por força da Lei 13.488, de 2017, onde estabelece que o período ali de 2016, 6 de outubro de 2017, até esta data, o regramento era 1, e depois desta data, passava, então, a vigorar a alteração do inciso 5º do artigo 31 da Lei 9.096, de 95. Cito também uma consulta efetuada da lavra do ministro Peluso, que entendia que esta regra visava evitar a nomeação para postos de autoridade de pessoas que tenham ligação com partidos políticos e que sejam dele contribuintes, de modo que hoje não se apresenta qualquer dúvida sobre o conceito de autoridades. Também cito um acórdão da lavra do desembargador Marchionati, com relação à pretensão de aplicação retroativa dos efeitos desta lei, e também faço uma análise com relação ao argumento da aplicação da suposta anistia prevista no artigo 55D, questão bastante debatida já nesta corte. Eu cito o acórdão do desembargador Gerson Fischmann, no recurso 3592-2016-621-0005, onde houve a declaração de inconstitucionalidade da referida norma legal. De modo que se apresentam, de fonte vedada, doações da ordem de R$ 182.124,02. E, com relação, mantidas essas irregularidades, né, do total de R$ 198.928,29, que importam em 18,4% do total de receitas de R$ 1.080.769,93, o que impede a aprovação das contas, né, com ressalvas. E com relação à suspensão do recebimento de verbas do fundo partidário, o magistrado de primeiro grau fixou em 4 meses esta penalidade. Eu estou votando, senhor presidente, para a redução
por 2 meses, em razão da própria proporcionalidade dos 18,4%. De formas que estou votando pelo conhecimento e provimento parcial do recurso, mantendo a desaprovação das contas do Diretório Municipal do Partido Trabalhista Brasileiro, PTB, do município de Porto Alegre, relativas ao exercício financeiro de 2016, mantendo a determinação de recolhimento da quantia de R$ 198.928,29 e a multa de 20% sobre o valor da irregularidade, porém, reduzindo o prazo da sanção de suspensão de cotas do fundo partidário para 2 meses. E assim como voto, senhor presidente. Bem, todos já encaminharam os respectivos votos acompanhando o eminente relator, e o dispositivo decisório é exatamente aquele manifestado pelo desembargador Buteri ao final do seu voto, agora coberto pela unanimidade. O seguinte é uma homologação do desembargador Buteri de prestação de contas, recurso final 85834, Carlos Alexandre Gonçalves, de Porto Alegre. Creio que já posso proclamar o resultado. Homologaram o acordo unânime. Desembargador Oyama, o seguinte, embargo de declaração, final 27309, Ari José Vanassi, embargante de Porto Alegre. Desembargador Oyama. Senhor presidente, minha saudação extensiva aos colegas, uma saudação ao doutor José Osmar Nunes, ao doutor Rogério Vargas, na pessoa de quem eu saúdo todos os servidores do TRE, e uma saudação muito especial à nossa audiência. A que cuida de embargos de declaração, senhor presidente, sobre 2 fundamentos: a alegação de omissão quanto à forma de aplicação das sanções que foram combinadas no acordo e fundamentação per relationem. Eu estou rejeitando os embargos, destacando que a crítica não procede, que não há lacuna na decisão, de modo que o voto é nesse sentido, senhor presidente, pela rejeição dos embargos de declaração. E ao voto de todos, rejeição unânime. O seguinte, desembargador Oyama, vem de Jaquirana, Diretório Municipal do PDT de Jaquirana. É o final 00382. Nesse caso, senhor presidente, a petição inicial foi indeferida ao reconhecer a decadência do direito de ação em função do prazo, do não respeito ao prazo de 15 dias a partir da diplomação dos eleitos. O argumento central do recurso seria o da aplicação do artigo 220 do Código de Processo Civil, a suspensão do curso processual no período de 20 de dezembro a 20 de janeiro, e essa questão já foi dirimida pelo TSE, de modo que o voto é por negar provimento ao recurso. Todos estão de acordo e é o resultado negativo unânime de provimento ao recurso. Agora o 13, aquele que tem aquela divergência quanto à multa. É o recurso de prestação de contas, final 66719, Gessiane Potter Frisão, o recorrente, ou a recorrente, de Santo Antônio do Palma. Doutor Pomes. Obrigado, senhor presidente. Renovando as saudações, nesse caso, houve a desaprovação das contas em virtude da omissão de informações na prestação de contas parcial, na extrapolação de limite de gastos com cessão de veículo automotor para a campanha, infringindo o que dispõe o artigo 42, inciso 2 da Resolução 23.607, e justamente essa omissão se refere à utilização desse veículo. O desacerto entre os gastos declarados e documentos apresentados referente à cessão de veículos e abastecimentos. Esse é um caso, senhor presidente, em que houve a utilização de recursos do FEFC para gastar com pessoas da própria família. A candidata alugou o carro do próprio pai por R$ 3.000, inclusive extrapolou o limite, e isso não foi informado na prestação de contas parcial, inclusive permitindo a montagem a posteriori. Nesse caso, a sentença nem entendeu integralmente irregular esse fato, só aplicou a multa pelo excesso. Entendemos que a candidata, no caso aqui, ainda ficou no lucro, porque o correto seria ter que devolver tudo. Mas, infelizmente, não houve recurso também do Ministério Público, então, nesse caso, não há como aplicar essa sanção. E de ressaltar aqui também que a candidata utilizou recursos públicos para alugar o carro do próprio pai, conforme dito, e esse era o único veículo utilizado na campanha. Embora isso não tenha sido referido pela unidade técnica nem pela sentença, se era apenas um veículo na campanha do pai da candidata, o carro, inclusive, era de uso pessoal da candidata, portanto, não se trataria de gasto eleitoral, como, inclusive, foi reconhecido no recurso. Isso consta das razões recursais. E não poderia ter sido adimplido, então, com recursos do FEFC.
E, basicamente, é isso. Então, houve extrapolação também dos gastos com locação de veículos em mais de 20% dos gastos contratados, e a recorrente contratou despesas no valor total de 5.261,12, portanto, ela somente poderia ter gasto com o aluguel do veículo a quantia de 1.052,22, que é os 20% das despesas contratadas. Entretanto, gastou com aluguel, ressalto-se novamente, do veículo do próprio pai, o valor de R$ 3.000, superando em 1947,78 o limite estabelecido pela legislação. E aqui, com o uso de recurso público proveniente do FEF, que por esse motivo entendemos que a sentença está correta em aplicar a multa de 100% sobre o valor previsto no artigo 6º da resolução TSE 23.607. No mais, reiterando as razões constantes do parecer, inclusive no que diz respeito principalmente aqui aos gastos com combustível que foram declarados, pagos com recursos públicos, inconsistências apontadas pela unidade técnica e que não foram contraditadas no recurso, reiterando, ratificando integralmente o parecer, a manifestação do Ministério Público Eleitoral é pela manutenção da sentença que desaprovou as contas. As irregularidades são no valor de R$ 2.917,90, representando 55,45% das receitas declaradas, percentual superior também ao limite utilizado como critério para aprovação com ressalvas, e o parecer é pelo conhecimento e desprovimento do recurso, né, nesses termos. Muito obrigado. Senhor presidente, houve um total de despesas de campanha no valor de 5.261,12, dos quais 3.000 seriam relativos ao aluguel de veículo do pai da candidata, de modo que houve extrapolamento do limite de 20% dos gastos contratados, ou 1.947,78. A sentença reconheceu o excesso e aplicou a multa em fundamento do artigo 42, em combinação com o artigo 6º e o artigo 72. Aqui eu aponto, senhor presidente, que a recorrente tem alguma razão no que se refere à multa aplicada na sentença, e eu trago a recente modificação jurisprudencial iniciada na sessão de julgamento no dia 13 de 10 de 2021, por meio do voto vista apresentado pelo desembargador Silvio Ronaldo de Moraes, que resultou em posição majoritária. Eu cito o voto aqui, não vou lê-lo, só que a irregularidade subsiste para fim de emissão do juízo de aprovação, ressalva ou desaprovação, ainda que afastada a multa, que eu estou afastando a multa com base nesse entendimento majoritário. Quanto à divergência entre o número de veículos declarados de abastecimento, eu aponto aqui que chama a atenção a sequência das notas fiscais e a sequência de abastecimentos, né? E o voto, senhor presidente, é por dar parcial provimento ao recurso, afastar a multa imposta, mantendo a desaprovação das contas. É o voto de todos, né? Com o provimento parcial do recurso, afastada a multa e mantida a desaprovação das contas. O seguinte, desembargador Oyama, vem de esteio, ao final 705,91, Eduardo Luiz Paolazzi, vem de Estrela, desculpe, desembargador Mexe. Eduardo Luiz Paolazzi, o recorrente ao recurso 705,91 final. Desembargador Oyama. Nesse caso, senhor presidente, já tantas vezes nós nos debruçamos sobre isso, a utilização de recursos próprios acima do limite de 10%. E aqui eu estou apontando que deve ser mantida a ressalva e a multa de 5,62% da quantia excedida, que se mostra adequado e razoável à falha verificada. O voto é por negar provimento ao recurso. É o voto de todo de desprover o recurso, que fica, então, assim, julgado à unanimidade. Agora, desembargador Favreto, recurso de prestação de contas 38228, de Campo Bom, José Roberto dos Santos, o recorrente. Desembargador Favreto. Senhor presidente, renovando a saudação a Vossa Excelência, a todos os eminentes pares, ao doutor Pumes, a audiência. Aqui, então, é recurso apresentado por José Roberto Santos, quando a sentença que desaprovou as contas de campanha no cargo de vereador, em razão de doações com recursos próprios acima do limite legal, e fixou a multa em 100% da quantia de excesso. Aqui eu apenas faço o seguinte registro, que aqui a regularidade do autofinanciamento representou quase 42% das receitas
declaradas pelo prestador, então extrapolando o critério que tem se adotado pela Justiça Eleitoral para aprovação com ressalvas. Então, nesse sentido, eu estou aqui entendendo e apresentando o voto pelo desprovimento do recurso, mantendo a sentença que desaprovou as contas de José Roberto Santos e fixou a multa no valor de 100% da quantia em excesso, ou seja, R$ 4.457,45. R$ 4.457,45. Esse é o voto, senhor presidente. Muito bem, é o voto de todos e é o resultado de negativa de provimento, unanimidade. Os seguintes senador Favreto, 198,53 no final, Sandra Maria Soares Busnello, a recorrente, o recurso vem de São Francisco de Assis, e é o recurso final 198,53. Aqui também é relação à prestação de contas que foi desaprovada devido à constatação de descumprimento de requisitos previsto na legislação eleitoral e resolução do TSE. Aqui faço análise pontual de todos a partir do exame técnico e estou entendendo que foi acertada a sentença que desaprovou as contas, uma vez que a irregularidade envolvendo o saque na boca do caixa dos recursos do Fundo Especial e os gastos com combustível totalizam o valor de R$ 4.881,50, representando também 57%, mais 57% das receitas declaradas, ou seja, percentual superior ao limite utilizado pela Justiça Eleitoral como critério para aprovação de contas com ressalva. E dessa forma, então, eu voto pelo desprovimento do recurso, mantendo a sentença que desaprovou as contas de Sandra Marisa Soares Busnello e determinando o recolhimento ao Tesouro Nacional da quantia antes apontada. É como voto, senhor presidente. É o voto de todos unânime. Seguinte senador Favreto vem de Caseiros, Léo César Tessaro, recorrente, e é o recurso em prestação de contas final 540,23. Aqui também, senhor presidente, aqui diz respeito à constatação de recursos financeiros para pagamento de gastos eleitorais que não vieram de contas específicas, né, devendo, então, a decisão determinar o recolhimento, né? Aqui é um caso que demonstra, aqui até houve operação pela Polícia Militar, que identificou o veículo da segurança do candidato, com numerário em espécie, depois também outro veículo, que a segurança estava também, que era relativa à vereadora Elisandra, que é a esposa do candidato aqui que recorre. Todas essas questões foram bem apontadas e ficou inequívoco que a origem dos recursos não foi demonstrada, né, devendo ser mantida, então, a ordem de recolhimento ao Tesouro Nacional no valor de 7.800, que também representa o valor percentual significativo de 38,25%, em percentual acima do critério de ressalva que se tem adotado. Então, eu voto pelo desprovimento do recurso, mantendo a sentença singular que desaprovou as contas e determinou o recolhimento ao Tesouro Nacional da importância antes referida. É como voto, senhor presidente. Todos estão de acordo, o voto é esse na negativa de provimento unânime. Agora, senador Miguel, 27 de setembro, Fabiano Rosa de Andrade, o recorrente, ao recurso de final 591,24, em prestação de contas. Presidente, bom dia, saudando a todos já saudados por Vossa Excelência. O recurso é intempestivo, presidente. A ciência da intimação foi no dia 5/7 de 2021, o prazo seria até o dia 8/7 de 2021, o recurso só foi interposto no dia 12/7 de 2021. Nesse sentido, nos termos do voto lançado no sistema, eu voto pelo não conhecimento do recurso em razão da intempestividade. Todos de acordo, não conhecendo unânime. O seguinte, diz o senador Miguel, vem de Três Coroas, o recurso final 39929, Vera Lúcia Gale, a recorrente. Trata-se de irregularidades que levaram à desaprovação de contas na instância de origem, no valor total de R$ 2.182, que representa 64,04% das receitas declaradas, que foram de R$ 3.302,
Então, não cabe aqui aplicar o princípio da razoabilidade, da proporcionalidade, né? E eu acabo julgando por mantendo a sentença que julgou desaprovadas as contas de Vera Lúcia Galli, candidata ao cargo de vereadora no município de Três Coroas, relativas às eleições de 2020. É como voto nos termos lançados no sistema. Todos de acordo na negativa de provimento ao recurso. E, por fim, vem de Cerro Branco, Rosana Shirley Scheidt, a recorrente ao recurso em prestação de contas final 530-33. Nesse também a desaprovação de contas na instância de origem, é apenas que o valor somatório das contas aprovadas foi R$ 839,63 e representa 65,07% das receitas declaradas de 1.290,04. Então, em termos absolutos, mostra-se uma quantia reduzida, né, que autoriza a aprovação das contas com ressalvas. Então, nesse sentido, eu julgo parcialmente procedente o recurso para aprovar, com ressalvas, as contas de campanha de Rosana Shirley Scheidt, relativas às eleições de 2020, mas mantém a condenação da multa de R$ 59,63, com base no artigo 23, parágrafo 3º, da Lei 9.504 de 97. É como voto nos termos lançado no sistema. Muito bem. Todos estão de acordo no provimento parcial do recurso, aprovados as contas com ressalvas e mantida a aplicação da multa de R$ 59,63. Com isso, encerramos a sessão de hoje. A próxima será depois do Dia da Justiça, dia 9 de dezembro, às 14 horas. Ficou alterado o horário da sessão do dia 15. Vamos passar a fazê-la de manhã. Acho que é a última alteração do mês. Dia 15, então, às 10 da manhã. Às 14 horas, iremos receber a visita do comandante do Comando do Sul. O general Stumpf irá visitar o TRE, retribuindo a visita que fizemos, o desembargador Meche, ao comando aqui em data anterior. Os colegas que quiserem estar presentes, fiquem inteiramente à vontade. Sempre será um prazer e uma honra tê-los aqui para nós recebermos o general Stumpf. E com isso, colegas, para simplificar, todas as sessões pela manhã serão virtuais. Tá? À tarde, em princípio, todas serão presenciais. Então, dia 9 presencial, dia 10 presencial, e na derradeira semana nós teríamos dia 17, sexta-feira, a última sessão do ano, presencial. Mas atenção, que se trata sexta-feira, vamos fazê-la, então, virtual, não é? Ou telepresencial, desculpe, ou híbrida. Quem quiser, então, comparece aqui no plenário do TRE, e quem quiser faz da sua casa. Né? Então, assim, 9 e 10 presenciais, 13, segunda pela manhã, 15, que é uma quarta-feira pela manhã, 16, quinta-feira pela manhã, e 17 à tarde, 14 horas, mais aquela nossa sessão híbrida. Né? Sexta-feira também, até para permitir evitar alguma necessidade de deslocamento mais incômodo, né? A algum colega. Com isso, ficamos assim para as sessões de dezembro. Né? Está terminando o ano. Né? Temos mais 2, 3, 4, 5, 6 sessões. Desejando a todos um bom dia da justiça, como ilustres filhos de Temes. E aos colorados, assim, estamos matando eles à míngua, né? Não nos rebaixamos, seremos rebaixados, mas os secadores vão sofrer. É o último minuto. Um abraço. Bom feriado a todos. Um abraço. Sofrimento recíproco, presidente. Estamos sofrendo junto. Abraço.